Bom, estamos na linha com o deputado federal João Campos, que vai falar conosco na noite desta sexta-feira. Deputado, boa noite, o senhor nos ouve? Boa noite, é um prazer. Boa noite, deputado. Muito bom falar com o senhor mais uma vez aqui pela Rádio Imprensa, né? Prazer é todo nosso, deputado federal João Campos, do Republicanos, né? Olha, falamos, processo penal, o senhor é o relator, né? O relator do novo Código de Processo Penal, né? Deputado, o que é que o novo Código de Processo Penal, assim que for aprovado, né? O que é que ele trará de inovação, assim, coisas mais práticas para a sociedade? Olha, como se trata de um código com quase 900 artigos, então vou citar aqui apenas alguns exemplos de inovação para que o ouvinte possa entender. Por exemplo, a legislação atual versa sobre as chamadas prisões especiais. O cidadão cometeu um crime, mas ele tem um curso superior, então tem direito a uma prisão especial. Nós vamos acabar com isso. O cidadão que cometeu um crime pode até ter direito a uma prisão especial, mas não pelo título dele, e sim por uma circunstância. Por exemplo, se coloca ele no presídio comum, ele está correndo risco de vida, vão matá-lo. Então ele não pode ficar no presídio comum, independentemente se essa pessoa tem título ou não, se ela já tem passagem criminal ou não tem. Esse é um exemplo. Em relação aos crimes complexos praticados por facções criminosas, organizações criminosas, nós vamos ampliar o prazo da investigação, podendo ela se estender até 720 dias. Agora, para o crime comum, com investigado solto, o prazo para concluir uma investigação será de 90 dias. Um prazo, portanto, razoável. Poderia citar ainda como exemplo de inovação os crimes contra a vida, os crimes de homicídio. O procedimento hoje é um procedimento muito demorado. Tanto é que metade dos crimes de homicídio demoram mais ou menos 5 anos para o julgamento. Isso 20% mesmo. deles mais de 8 anos. Então, o que eu estou propondo e espero que a Câmara Federal acolha? Esse procedimento tem 2 fases. Uma primeira fase instrutória, na presença do juiz, e termina com a chamada sentença de pronúncia. E a segunda fase, que é a fase de julgamento do Tribunal do Júri. Nós estamos praticamente acabando com a primeira fase e considerando que quem julga, nesse caso, são juízes do povo, juízes populares, que a prova seja de fato produzida já na frente desses juízes, esses cidadãos que serão escolhidos como juiz, o chamado corpo de jurado. Isso. E a prova seria produzida ali e eles farão o julgamento. É uma forma da gente encurtar, de abreviar o tempo e ter uma resposta mais rápida. A resposta mais rápida em relação ao crime cometido, ela é interessante para a sociedade, ela é interessante para o sistema de justiça e ela é interessante para o próprio acusado, que vê que tem a sua vida definida. Olha, eu fui absolvido, está definido. Fui condenado, a pena é de 20 anos. Ele sabe, então, que tem todo um rito de cumprimento da pena. Eu fui condenado, mas apenas 5 anos. Ele se programa, não é? Isso. Então, esse é um outro exemplo de inovação que nós estamos propondo. Estou buscando trazer um espaço próprio para tratar das chamadas provas digitais. Nós estamos no momento da história em que muito crime está sendo cometido de forma digital, pelas redes sociais, enfim. Nós precisamos tratar disso e dando possibilidade para que a tecnologia, ao mesmo tempo, seja também utilizada em favor da investigação, do inquérito policial e em favor do processo, para diminuir custos e dar celeridade. Na área da investigação, eu vou dar um exemplo aqui. A Polícia Civil ou a Polícia Federal, que são as polícias investigativas, elas, indo ao local de um crime, ali mesmo, pode ser a vítima estiver ali, as testemunhas evidentemente que estarão, ali mesmo poderá recolher o depoimento, as declarações da vítima, de testemunhas, por vídeo ou por áudio, simplifica tudo, ou mesmo fora do local do crime, dependendo da circunstância, a polícia poderá fazer
a oitiva, recolher a oitiva de testemunhas do investigado, da vítima, por áudio ou por vídeo, e isso servir já para documentar no inquérito policial. Um outro dado em relação às investigações, hoje o delegado com a sua equipe de policiais civis está realizando uma investigação e é preciso realizar uma diligência em outro município, ele tem que mandar uma carta precatória. Nós estamos colocando que isso será desnecessário. Ele poderá ir diretamente ao outro município com a sua equipe de policiais civis ou policiais federais, realizar a diligência que tiver que realizar e apenas comunica o delegado de polícia daquela cidade. Não vai haver a barreira. A barreira territorial acaba. Alguns exemplos para que o ouvinte possa entender. Tá certo. Bom, se o senhor permite, a gente entende aqui que a relatoria está em boas mãos, porque o senhor, além, claro, da experiência que o senhor tem de Congresso Nacional, de vários mandatos, o senhor também é delegado de polícia, né? E lida muito diretamente com isso aí. Agora, dentro desse aspecto, deputado, também tem um questionamento, tem uma linha de raciocínio aí que tem questionado a atuação do Ministério Público nas investigações, né? O senhor tem debatido sobre isso, o senhor tem a sua opinião, né, a respeito disso. Como é que o senhor vê esta questão? Newton, nós tivemos uma queda aqui na ligação, deixa eu tentar restabelecer. Tá certo. Bom, a gente vai passar essa pergunta para o deputado João Campos, né, porque é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, a ligação cai, né, a gente fala de cá, fala de lá e de repente a coisa não é tão confiável assim, né, tá certo, mas o deputado já foi localizado mais uma vez, ele está em Brasília, né, e muito gentilmente está nos atendendo nesta noite, assim restabelecido o contato. Deputado, nós falávamos aqui, né, que a relatoria está em boas mãos, porque o senhor, além, claro, de um deputado experiente, né, de vários mandatos, é também delegado de polícia, né, e conhece tecnicamente essa questão criminal. Agora, tem um assunto que tem chamado a atenção, tem uma linha de raciocínio que questiona o trabalho do Ministério Público em algumas ações investigativas. Eu sei que o senhor também tem debruçado sobre isso, né? Qual que é a opinião do senhor sobre isso, deputado? Olha, eu pessoalmente entendo que a Constituição Federal não permitiu que o Ministério Público realizasse a investigação criminal. Entendo que a Constituição permitiu que o Ministério Público realizasse a investigação civil, através do inquérito civil público. Mas quem dá a última palavra não sou eu, quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Isso. E o Supremo Tribunal Federal, invocando a teoria dos poderes implícitos, portanto, algo que não está escrito, entendeu que, a partir dessa teoria, o Ministério Público pode sim realizar também a investigação criminal. Como essa já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu vou simplesmente traduzi-la dentro do novo Código de Processo Penal, estabelecendo os mesmos controles que hoje já existem em relação ao inquérito policial, a investigação realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, estabelecendo os mesmos controles, o mesmo mecanismo de controle social, controle judicial, enfim, mas o Ministério Público estará, portanto, com preceitos dentro do novo Código que garante a investigação criminal também pelo Ministério Público. Então, isso estará resolvido. Tem outro assunto que tem chamado a atenção da mídia nos últimos tempos, né? E o senhor também certamente tem acompanhado isso, a chamada audiência de custódia, né? Quando o acusado ou indiciado é levado, né, para a presença do juiz para ele dizer, não é, como é que se deu, né, a sua detenção. Qual é a opinião do senhor a respeito da audiência de custódia, deputado? A audiência de custódia, quando foi implementada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, houve muita resistência por parte das polícias, por parte de parcela da magistratura, do Ministério Público, mas hoje, embora ela não esteja consagrada no Código de Processo, mas ela já é realidade. Então, o que nós temos que... E, além disso, o Brasil é signatário de tratados internacionais que dispõem sobre ela. Então, nós vamos simplesmente tentar aperfeiçoar e adequar a audiência de custódia à realidade brasileira. A audiência de custódia é exatamente para o juiz de plano, diante da prisão, em 24 horas, a verificar a legalidade ou não da prisão.
E isso, os tratados, convenções estabelecem que deve ser feito em 24 horas. Todavia, nós temos um país continental com realidades diversas, onde não é possível levar a cabo, em todas as hipóteses, essa regra de em 24 horas o preso ser realizada a audiência de custódia. Imaginemos no Pará, no Amapá, no Amazonas, onde o acesso de determinada cidade à sede da comarca onde está o juiz leva às vezes 3 dias, 4 dias, uma semana de barco. E como é que vai se realizar então em 24 horas? Impossível. Nós precisamos adequar essa realidade à legislação. Então nós vamos colocar que a audiência de custódia pode ser realizada através de videoconferência, usando a tecnologia que está disponível, não é? Ou até mesmo, em alguma hipótese, dilatando o prazo de apresentação do preso ao juiz, e, de outro lado, que essa audiência ela não sirva apenas para verificar a legalidade da prisão. De repente, nós podemos ampliá-la para ela ter mais utilidade. Ali mesmo já ser realizado o possível acordo de não persecução penal, ou ali mesmo já ocorreu o oferecimento da denúncia. Há uma coisa que preocupa muito os policiais, é que a audiência de custódia, na visão dos policiais, ela serve como se fosse uma audiência do preso. O juiz ouve o preso, verifica se ele foi torturado, se houve alguma arbitrariedade, o preso fala o que quer acerca do policial, às vezes até mentindo, e o policial, mesmo presente, não pode falar nada. Então, o policial se sente injustiçado, porque se torna uma inversão. O policial representa o Estado, representa a sociedade, e ele realiza uma prisão e é como se ele fosse direto para o banco dos réus. Então, eu ainda não tenho uma solução para isso, mas essa é uma questão que está sendo colocada e que me sensibiliza muito. Tá certo. Tem um ouvinte aí, Priscila, que quer falar com o deputado? Temos, deputado, nós temos uma pergunta de um ouvinte, o Bento Piancó, está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Ele gostaria de saber que tipo de ação o legislativo poderia agir em prol do povo em 2 assuntos específicos: o preço dos combustíveis e também o preço dos alimentos, porque, segundo ele, a população está sofrendo muito para buscar a sobrevivência, né, especialmente com esses 2 custos aí que pesaram muito no bolso do consumidor. Olha, o governo atual é um governo da livre iniciativa, onde os preços são estabelecidos a partir da concorrência, do livre mercado, enfim, não há uma intervenção num governo que defende a livre iniciativa nos preços. Até porque, num governo que faz essa intervenção, é o governo que faz com que o poder público, então, subsidie os preços. Então, o preço da gasolina é R$5, o governo paga 3 e o cidadão paga 2. Na verdade, o cidadão está pagando tudo, porque aqueles 3 que saiu do cofre do governo é imposto que o cidadão pagou. É verdade. Como o governo da livre iniciativa, um governo de direita, não tem isso como premissa, então quem baliza os preços é o mercado, é a concorrência. É verdade, no caso principalmente dos combustíveis, nós temos um problema aqui no Brasil, que é a carga tributária. O presidente Bolsonaro tem feito a proposta aos governadores que, se os governadores reduzir o ICMS dos combustíveis, ele também reduz o imposto federal. Mas isso não tem tido ressonância ou receptividade por parte dos governadores. Então, sem redução de carga tributária, aí o que determina é o mercado, é a livre concorrência, evidentemente que com o acompanhamento dos órgãos de controle para que não haja o abuso. Tem um outro assunto que o senhor tem também trabalhado em cima, tem pesquisado, né, e tem opinião formada. É um instituto que é, digamos, pétreo, né, que tem raízes, inclusive, no direito romano, que é o Tribunal de Júri, né? Nas atuais circunstâncias, né, com a modernidade que nós observamos, esses avanços todos, o senhor acha que o Tribunal de Júri, do jeito que ele funciona hoje no Brasil, ele continua correto ou ele pode sofrer alguma alteração, deputado? Olha, o Tribunal do Júri é uma instituição muito interessante porque o Instituto da Justiça, onde o cidadão comum, sem a necessidade de ser formado em direito, ter curso superior, ele, naquele momento, ele se torna juiz e ele, de fato, julga aquele que cometeu o crime. Então, isso tem muito de democracia, tem muito de participação da sociedade, não é? É algo muito interessante. Agora, o procedimento em relação a ele está carente de aperfeiçoamentos, porque nós temos uma demora imensa
nos crimes de competência do Tribunal do Júri, que são os crimes de homicídio, de aborto, de instigação ao suicídio, uma demora imensa. E com um índice de uma taxa de prescrição que chega a 14%. Ora, a prescrição nos casos de crimes de homicídio demora 20 anos. Isso. E se 14%, mesmo demorando 20 anos, prescreve, o Estado perde o direito de fazer o julgamento, é uma taxa muito alta. Isso por si só indica que esse instituto, o procedimento tem que mudar. Por isso, nós estamos procurando praticamente eliminar o procedimento relativamente à primeira fase, deixando só a segunda fase, sem prejuízo para a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, mas abreviar o julgamento, para que a gente possa ter uma resposta mais breve, em tempo mais curto em relação a esse crime cometido. Você tem um ouvinte que quer fazer a pergunta? Temos, o nosso ouvinte colega, né, nosso amigo Edson Tavares enviou aqui uma pergunta em áudio. Nós não vamos conseguir rodar o áudio, deputado, mas a gente consegue aqui resumir a pergunta dele para o senhor. Segundo ele, tramita lá no Congresso um projeto para retornar o que ele chama de mordaça ao Ministério Público, que impede o órgão de realizar aí investigações. Ele está perguntando qual é a opinião do senhor sobre esse projeto. Bom, eu entendo, é a convicção pessoal, que a Constituição da República de 88 garantiu ao Ministério Público o poder, a capacidade, a atribuição ampla de realizar a investigação civil. Isso não cabe discussão. A discussão é em relação à investigação criminal. E, no meu sentir, a Constituição reservou à Polícia Federal e às polícias civis. Mas o Ministério Público disse, não, nós também podemos realizar a investigação criminal. E se estabeleceu um debate no país e no judiciário acerca disso, até que em data relativamente recente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Ministério Público, de fato, pode também realizar a investigação criminal. E é isso agora que está prevalecendo. Para que isso não prevaleça, só se o Congresso, em algum momento, apreciar uma proposta de emenda constitucional, que não está em curso. Não existe emenda constitucional em curso nesse sentido. Então, prevalece a decisão da Suprema Corte. O Ministério Público pode também realizar a investigação criminal. Deputado federal João Campos, do Republicanos, nós agradecemos muito a sua gentileza. O senhor é muito gentil com a Rádio Imprensa, o senhor é parceiro nosso aqui de anos e anos, né? Receba aí o nosso agradecimento do nosso diretor-presidente, pastor Bertier, da nossa diretora Lídia Magalhães, né? Endereçam ao senhor os agradecimentos pela sua gentileza de nos atender nesta noite agradável de sexta-feira, e vamos voltar a falar, né, sobre este e sobre outros assuntos de interesse da coletividade. Afinal de contas, o senhor é um representante de Goiás no Congresso Nacional, tem feito isso com muito brilhantismo, né? Parabéns por isso, né? E a gente volta a se falar numa data oportuna. Fica a critério do senhor, na sua agenda aí. Quando o senhor entender importante, nós estamos aqui de braços abertos para ouvir as suas colocações, né, os seus depoimentos. Muito obrigado, deputado. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, para mim muito rica, de falar com os anapolinos e com toda a nossa gente de cidades vizinhas, enfim, a Rádio Imprensa, rádio muito profissional e tem nos dado a oportunidade. Quero dizer que o trabalho que estou fazendo em relação ao novo Código de Processo Penal, estou tendo cuidado de ouvir os melhores juristas do país, ouvir membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, da Polícia Federal, das polícias civis, para que a gente possa errar menos na elaboração desse novo código. Dizer que eu tenho muito carinho pela cidade de Anápolis, pela nossa gente, sempre fui muito acolhido também com carinho, tenho procurado ajudar a cidade, meu desejo é ajudar mais, não é? Estou feliz porque agora, no dia de ontem, foi realizado o pregão para a nova empresa assumir a duplicação da 153, o que termina sendo um ganho também para todo o estado de Goiás, da nossa região centro, região do Vale do São Patrício e região norte, mas que reflete também em Anápolis. Acho que isso é um trabalho da bancada federal de Goiás, os 17 deputados federais e os 3 senadores, com um apoio decisivo do presidente Bolsonaro e do ministro Tarcísio, e é assim que nós vamos avançando. Contem sempre comigo, que Deus abençoe a todos, um abraço para vocês, e um abraço afetuoso, de amizade fraterna
o meu amigo, pastor Bertier, e a nossa diretora Lídia. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.